Oi, professor. Então, hoje a gente vai apresentar sobre o Friedrich Nietzsche. Eu espero que esteja certa a minha pronúncia. Não sei se é assim que se fala o nome dele. É meio diferente o nome dele. Mas, enfim. O nosso grupo é composto pela Giovanna, pelo Pedro, pela Rafaela, pela Beatriz e pela Mariana. Eu espero que você goste e é isso. Oi, professor. Eu vou falar um pouco sobre o Friedrich Nietzsche. Ele foi um dos principais filósofos da contemporaneidade, que teve várias e várias obras, que inaugurou vários temas sobre a filosofia e que na época eram considerados assuntos intocáveis, que eram assuntos que ninguém poderia falar, e ele foi lá e falou sobre esses assuntos. Aí ele estava meio quebrando o tabu da época. Ele era um filósofo, ele era bastante estudioso porque ele acabou aprendendo várias línguas, como o latim e o grego. Ele era poeta, escritor e ele era crítico. Ele exerceu uma enorme influência no Ocidente e sua obra mais conhecida era Assim Falava Zaratustra. Acho que é assim que se fala. Desculpa se não estiver certa, é meio difícil. E além disso, além da influência que ele deixou na filosofia, ele acabou deixando uma forte influência na literatura e na poesias e em todo âmbitos da belas artes. O Friedrich Nietzsche, ele nasceu em Hocken, na Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844. O avô dele e o bisavô dele eram pastores protestantes. Eles eram pastores de Lutero. E quando o pai dele morreu, o Friedrich Nietzsche só tinha 5 anos, que acabou deixando a mãe e mais 3 filhos para a mãe criar. Eu tentei procurar o porquê do que o pai dele morreu, só que eu não consegui encontrar. Aí depois disso ele vai para Hamburg com a família dele por questões financeiras. E nesse, nesse novo lugar onde ele está morando, ele tem uma formação de educação bem rígida, por causa que ele tinha os princípios do luterano, a família dele tinha os princípios do luterano, então era bem rígida a educação dele. E ele começa, e quando ele é adolescente, ele começa a ter os seus primeiros questionamentos sobre a religião dele. Quando ele era criança, diferente dos seus amigos, o Friedrich Nietzsche, ele era bem rigoroso com os seus estudos e tinha um comportamento bem severo de autocontrole. Só que ele acabou começando a sofrer de sérios problemas de saúde e que isso acompanharia pela vida dele inteira, que eram os problemas de visão, que ele quase levaram à cegueira no final da sua vida e tinha muitas fortes dores de cabeça. E durante a adolescência, ele pretendia seguir o exemplo do pai dele. Aí ele se dedicou demais na Bíblia dele e com os 10 anos ele acabou entrando para o ginásio de Nymburgo e acabou recebendo uma bolsa para preparação para ser clero. Ele acabou se destacando demais nos seus estudos religiosos, na literatura alemã e nos seus estudos clássicos. Quando ele terminou seus estudos, ele começou a estudar teologia pela influência da mãe dele, só que ele acabou mudando de curso, que ele acabou não gostando do curso que a mãe dele falava para ele fazer e acabou começou a estudar filologia, que era voltado para o idioma grego. Em 1867, ele acabou sendo convocado para o exército alemão para ele servir na Guerra do Franco-Prussiana. E quando ele estava lá na guerra e tal, ele acabou sofrendo um acidente que quase tirou a vida dele. Que ele acabou tendo uma queda de cavalo. E por causa disso, em 1870, ele acabou contraindo difteria. Que a difteria, junto com o tratamento que ele fazia com os medicamentos para náusea, ele teria piorado seu quadro de saúde. Em 1869,
ele foi nomeado professor da filologia clássica da Universidade de Basileia, na Suíça, e na época ele era o considerado o mais jovem que conseguiu ter esse cargo. E lá ele conseguiu fazer várias amizades, como por exemplo o Arthur Schopenhauer e o músico alemão Richard Wagner. E lá ele acabou compondo várias e várias obras musicais. Só que depois de um tempo, em 1876, ele acabou quebrando todos esses laços que ele tinha feito. Ele achou o projeto que ele estava fazendo com Wagner muito nacionalista e o projeto que ele estava fazendo com Arthur, vou falar o nome dele de Arthur porque o outro nome é muito difícil. Ele falou que no projeto deles dois era muito pessimista e negador à vida dele. Em 1880 foi a década que teve mais produções de obra do Friedrich Nietzsche, como por exemplo O Crepúsculo dos Ídolos e O Anticristo. Só que em 1889 ele acabou sofrendo um colapso físico e psicológico. E a partir desse colapso, ele acabou tendo vários e vários problemas, que acabou vindo a falecer em 25 de agosto de 1900. Nietzsche colocou um limite bem característico entre os atributos apolíneos e os dionisíacos, onde o Apolo representa uma figura totalmente harmoniosa e em ordem, e o Dionísio ao contrário, representando a embriaguez e a desordem. Além disso, baseado no niilismo, ele revolucionou totalmente a figura tradicional da filosofia, como, por exemplo, as oposições entre bem e mal, verdadeiro ou falso. Elas acabam se tornando alternativas totalmente superficiais. Quando a gente escuta a palavra niilismo, a gente já pensa na negação de qualquer valor e também do vazio. Mas Nietzsche, ele leva esse termo, essa palavra, para um caminho diferente, porque ele começa a se referir como uma negação da vida. Ele começa a propor também o conceito de super-homem, que para ele, esse super-homem, ele começa a surgir a partir da morte de Deus. Porque, assim como de Deus, as pessoas começam a não ter nenhum princípio. Os homens começam a ficar sem tradição, sem crença, sem nada, somente com o livre-arbítrio, resultando então na criação de homens novos. O que são esses homens novos? Esses homens novos, eles são pessoas que são livres, que não têm nenhum tipo de ligação com nenhuma crença e nada desse tipo, e que só é ligado às suas próprias escolhas. E quando o homem ele tem esse poder de ter a sua própria escolha, se tornando o super-homem, ele acaba mudando o sentido de todos os valores. Friedrich Nietzsche escreveu várias obras. Na obra Nascimento da Tragédia, ele analisa a tragédia grega como elemento máximo que a cultura ocidental teria atingido, justamente por valorizar a vida material como elemento superior, não depositando confiança em uma religião como o cristianismo, que nega a vida terrena e aposta na vida após a morte, a promessa na plenitude do paraíso. Humano, Demasiado Humano, A Gaia, Ciência e Aurora. São obras afrodimáticas que tratam de temas variados, impossíveis de serem resumidos. Nessa obra, Nietzsche reúne uma mistura de ideias que tem sobre a filosofia, estabelece diversos pontos de sua crítica à filosofia desde Sócrates e intensifica a crítica à cultura e à moral cristã ocidental. Na obra Assim Falou Zaratustra, o professor Roberto Machado, estudioso brasileiro da obra de Nietzsche, classifica o livro como a tragédia nietzschiana. Nietzsche enxerga na tragédia o ponto máximo da cultura por ela fugir da racionalização, mas ele mesmo fazia suas obras por meio de textos demasiadamente racionalizados. Esse livro literário filosófico cria uma perspectiva diferente ao propiciar uma visão trágica do herói Zaratustra, que vive uma saga e propõe ensinamentos filosóficos com base em sua vida. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Essa frase é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que ele acreditava que somente a arte ela podia oferecer aos homens força e capacidade para enfrentar as dores da vida. Ele argumentava que a própria vida se justificava enquanto fenômeno estético. O mundo seria um acontecimento estético. E é na tragédia ática que o Nietzsche, em seu livro O Nascimento da Tragédia, se encontram sintetizados dois impulsos artísticos existentes na própria natureza, o apolíneo e o dionísico.
Os dois termos eles são inspirados em Apolo e Dionísio, que são os deuses da mitologia grega. Então, o Apolo ele pode ser associado à luminosidade, à racionalidade, à sabedoria, às artes plásticas, à estética do sonho e à busca pela perfeição. É pela presença do Apolíneo na natureza que cada coisa possui um contorno específico, que distingue tal coisa de todas as outras. Por isso, o Netiz ele identifica Apolo como o deus do princípio da individuação. A arte apolínea, ela seria então um impulso de ordenação do caos da vida, uma justificativa estético-racional originada na perplexidade diante da natureza, do dever e do absurdo que é a existência. E é por essa razão que o Netiz acreditava que os gregos criaram os deuses do Olimpo apenas como uma forma de estética apolínea, cujo intuito seria mascarar os terrores da existência, como por exemplo o próprio fim dela. E a beleza então, ela seria criada artificialmente. Então, ao contrário do Apolo, o Dionísio ele é identificado como um deus que não se importa muito com a racionalidade, nem com a aparência. Ele se importa mais com o instinto, a paixão, os sentimentos selvagens, e não teria um princípio de individualidade, né? Seria mais sobre saída de si mesmo, a abolição da subjetividade, etc. Para o Nietzsche, então, o desenvolvimento da arte ele está ligado entre essa duplicidade do Dionísio e do Apolo. Um não existiria sem o outro, né? Seria a integração do fenômeno natural com o fenômeno estético. Seria a união e a síntese entre os dois. E para o Nietzsche, a tragédia, diferente de Aristóteles, que acreditava que poderia ser degradante, a arte da imitação e tudo, para o Nietzsche, ele entendia que a tragédia tinha a função de ser um tônico da vida, que essas paixões iriam estimular mais formas de arte. Então, o Nietzsche acaba enxergando o fim da tragédia, né, de uma forma um pouco diferente. As opiniões dele eram bem divergentes com as do Sócrates, e ele achava que o Sócrates ele enfraqueceu o homem de certa forma, e não só o homem, mas também a filosofia e a cultura ocidental, quando ele focou só na parte racional e tirou a parte criativa, tirou toda a parte da criatividade, da arte, da forma de pensar. Então, para ele, o fim da tragédia aconteceu por conta dessa racionalização, porque sem um não existiria outro, então acabou se dissipando. E ele sonhava com um processo de reestetização do mundo, com o renascimento da antiguidade grega e da volta de um mundo não só racional, mas artístico também.